Bom dia a todos. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí sexta-feira, já terminando aí, entrando para o fim de semana. E a mensagem de hoje, o texto de hoje, ou o tema de hoje, ainda estamos na série Temas Estranhos, Textos Difíceis, é sobre o contexto do que Jesus falou quando ele estava falando do jovem rico. E ele fala que é mais fácil um camelo passar, né, dentro de uma agulha, no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O que que Jesus quis dizer com aquilo? Literalmente ele disse isso? Qual era o sentido? Jesus estava falando mal dos que têm riqueza? O que que é? Porque muitas vezes alguém acaba perguntando ou dizendo que houve assim, houve assado, não é bem essa agulha como a gente imagina, é uma porta e tal, e aí, sabe? O que que Jesus disse? O que que está realmente escrito na Bíblia? E a gente vai ver isso. Está em Mateus, capítulo 19. A parábola do jovem rico está nos três evangelhos, né? São quatro, mas está em três. Em Mateus, capítulo 19, em Marcos, capítulo 10 e Lucas, se eu não me engano, capítulo 18, tá? E mesmo assim, isso aí, Lucas, capítulo 18. E aí a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Feche os seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor, tá bom? Estou aqui só separando o ponto. Mateus, capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso 23, mas feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti as bênçãos, estamos aí estudando a Tua palavra. Senhor, será que Jesus quis dizer sobre o camelo passando por dentro da agulha? Qual é este ensinamento? O que que o Senhor queria deixar para que a gente possa compreender e entender da melhor maneira possível? Sabemos que o Senhor falava em parábolas, falava com sentidos figurados, muitas vezes, para nos ensinar algo que estava além da nossa compreensão, ou pelo menos na compreensão dos discípulos. E através daquilo que o Senhor ensinava a eles, o Senhor ensina hoje a nós também. Te pedimos as tuas bênçãos, te pedimos a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra aí Mateus capítulo 19, tá bom? O contexto é o jovem rico, né? O jovem rico guardava aí, obedecia a Deus, aos mandamentos de Deus, e aí Jesus, ele fala no final, vai, vende tudo que tu tens e tal, e aí o jovem rico vai embora triste, tá? Aí a Bíblia diz, porque ele era dono de muitas propriedades. Aí o verso 23 diz assim: Então Jesus aos seus discípulos, né? Estava falando, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: Tudo isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que a gente pode entender nesse contexto aqui, não é muito difícil, é que Jesus ele viu, né, o jovem indo embora, o jovem rico, e ele apresenta, quando você lê nos outros capítulos, em Mateus, em Lucas e em Marcos, você tem assim, alguns acréscimos, não que vai mudar lá o camelo, não vai mudar, é a mesma coisa lá e aqui. Mas sobre o conselho dos ricos, porque o objetivo não é o camelo ou a agulha, o que que é aquilo ali, mas é sobre riquezas e sobre reino dos céus. Antes de eu explicar isso aqui, eu queria ler com você só o livro de Marcos, tá? Livro de Marcos. No livro de Marcos,
existe um acréscimo que vai nos ajudar a entender melhor. E em Lucas, mas a gente não vai ler Lucas, depois você pode ler o livro de Lucas, fala a mesma coisa de maneira vamos dizer assim, sim, reduzida, né? Mais sintetizada. Mas no livro de Marcos, quando Jesus estava conversando com o jovem rico, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, verso 21, fitou e amou. Jesus amava aquele jovem. E essa expressão fitar, eu procurei no original, não é bem a palavra fitar, deixa eu ver aqui, fitando, é voltar os olhos sobre alguém. Mas o sentido desse voltar os olhos, né, é de olhar para, olhar com a mente, considerar, vem do sentido de fixar os olhos, sabe? Jesus fixou os olhos nele, olhou, porque Jesus faz isso com os discípulos quando vai falar desse contexto. Mas antes de Jesus fitar os olhos nos discípulos e falar que é mais fácil um camelo e tal, Jesus ele fita os olhos no livro de Marcos, capítulo 10, no jovem rico. E a Bíblia faz questão de dizer que ele amou, e esse amor de Jesus sempre é o ágape, não é o amor filéu, que é de amizade, de ter muitos amigos, né? É o amor ágape, é o amor que se entrega, é o amor que faz sem esperar algo. Literalmente faz sem esperar algo. Este é o amor que Deus tem por nós. E o que a gente às vezes compara com a mãe, que muitas vezes a mãe faz algo para os filhos e não espera, tá? Mas às vezes num relacionamento marido e mulher isso não acontece, deveria acontecer. Às vezes o amor é muito interesseiro, é o amor eros, que é o amor erótico, né, que a princípio não é promíscuo, mas diante da sociedade se tornou uma coisa promíscua. Então o amor eros, o amor filéu, que é o amor de amizade, amigos mesmo, sabe? Mas faz por amizade, faz por estar feliz ali, não se entrega a ponto de morrer, vamos dizer assim. Coisa que você vê muitas vezes numa mãe que ama seu filho, né? Sofre, 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 faz, e às vezes o filho desmerece, né? Não quer saber da mãe, sabe, eu não estou falando de coisas doentias, eu estou falando de demonstração de amor. Esse é o amor ágape, é o que Jesus fazia. Então, Jesus fitou, olhou, fixou os olhos e falou aquilo, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, você vai ter uma riqueza no céu. Vende tudo que você tem. Talvez para mim, para você, cidadãos comuns, seja fácil a gente dar as coisas. Imagine Jesus falando para mim, Moisés, vende o seu carro, vende as coisas que você tem, as coisas boas que você tem, vende tudo, dá para os pobres. E vem e me segue. Essa expressão me seguir não quer dizer que eu vou para o céu ali. Eu ainda vou viver aqui. Se eu me apeguei às coisas aqui, queridos, como é que eu vou fazer? Eu quero que você pense. Para você entender quando Jesus falou do camelo, da agulha. Então ele falou isso, e aí o jovem rico, contrariado, verso 22, retirou-se triste, foi embora. E aí no verso 24, os discípulos estranharam aquelas palavras, né? Aí em Mateus eu vou explicar por que os discípulos estranharam. Essa expressão, verso 24, os discípulos estranharam essas palavras, não existe em Mateus. Mas eu trouxe para a gente ler aqui para que a gente possa pegar essa expressão para levar para lá, tá bom? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu, ou seja, Jesus falou de novo. Jesus percebeu que os discípulos prestaram atenção, mas isso era estranho. O que era estranho a eles? Eu vou falar quando eu estiver em Mateus. E ele insistiu falando de novo. Quão difícil
é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Essa expressão não é bem que está em Mateus, só está aqui em Marcos, não está também nem em Lucas. E essa expressão confiar, eu fui procurar, não é simplesmente confiar, não, tá? É aquele que persuade, é aquele que ganha o favor de alguém, obtém a boa vontade de alguém. Até aí não tem nada de errado. Você ganhar favor dos outros, obter favor dos outros. É errado você ganhar o favor de alguém? Alguém foi favorável a você, sabe? Não, não é errado. No entanto, não é essas palavras que tá confiam. O sentido é mais amplo. É ganhar favor de alguém. É obter boa vontade. As pessoas têm boa vontade com você. Ou seja, com pessoa A, com pessoa B, vivem brigando. Mas chegou você. Ah, pastor, o senhor pode. Sabe? Pode. O senhor pode fazer isso. O senhor pode. Ah, que bom que o senhor chegou, pastor. Está aqui tudo para o senhor. Ganhou o favor, ganhou a boa vontade. Mas os que fazem isso perante, aí está nas riquezas, tá? Perante as riquezas. Ou seja, não é só perante, é através das riquezas. Quando você usa os recursos para ganhar favor dos outros, para obter boa vontade. Ou seja, quando você, com a posição, com a riqueza, acaba, entre aspas, comprando tudo e a todos. Quem faz isso? E aí? Vocês estão entendendo? Agora vamos voltar lá para Mateus, que aí eu já estou falando demais aqui em Marcos. Mateus, abre lá. Pensando nisso que eu acabei de falar, procurei. Existem muitas versões falando de camelo, de agulha, tá? Que o camelo aí no original é porque o copista errou, porque existe uma palavra no hebraico parecida com camelo, tá? Tipo mudar uma letra, aí vira corda, uma corda grossa. Aí Jesus estava querendo dizer que era uma corda grossa. Como é que você vai pegar uma corda grossa e passar dentro de uma agulha? Então é mais fácil você conseguir pegar essa corda grossa e passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus e tal. E existe uma outra versão mais conhecida de que esta agulha, o buraco da agulha, na verdade, era um caminho, uma porta em Jerusalém, ou um portal pequeno, né? Apesar da palavra portal ser grande, um acesso, tá? Um acesso, uma janela, um acesso pequeno, assim, que talvez um pouco menor do que a gente, mas a gente se abaixando entra, mas que não dá para passar no camelo. O camelo não passaria, então, mas seria muito difícil e tal. Bem, todas essas duas versões, ou que não é a palavra camelo no original, e sim uma corda grossa, porque é uma palavra e o copista ali, copiando o texto do original, errou, né? Ou, ou no sentido da agulha, né? Uma porta pequena, apertadinha, tipo uma janela, e você passar o camelo ali, porque um é a palavra camelo, que vira corda, o outro é o buraco da agulha, que na verdade seria uma porta. Queridos, tudo isso eu já li, procurei, não existe no original. E são invenções que foram séculos e séculos depois do acontecimento. Então, existe realmente manuscritos que têm escrito corda em vez de camelo? Tem, mas todos que estudam crítica textual afirmam que são acréscimos para tentar justificar, porque, pare e pense, queridos, eu, você, todos nós gostaríamos de ser ricos. Ricos mesmo. E se você tem alguma coisa, você gostaria de ser mais rico. E esse termo, que é mais fácil, mexe com todo mundo. Ou não mexe? Mexeu com os discípulos. A ponto deles perguntarem, mestre, quem vai se salvar? Então?
Se um rico não pode se salvar, quem somos nós para se salvar? Sabe? Então, assim, vamos facilitar. Não, porque Jesus quis dizer isso. Não, Jesus não quis dizer. Jesus quis dizer literalmente o animalzinho lá, o camelinho, e literalmente uma agulha. E o sentido da agulha aí eu vou falar melhor, sabe? De machucar as mãos, de. Quer ver? Já que eu estou falando, olha só, o fundo, né? Na minha Bíblia está assim. E ainda vos digo, verso 24, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, fundo da agulha. Essa expressão fundo de agulha, essa expressão fundo é literalmente buraco, mas o buraco, que buraco, pastor? Porque tem muito buraco, mas buraco de agulha, tá? Vem do sentido de gastar o buraco da agulha, ou seja, de ser usado. E quem é que gasta uma agulha, querido? É quem costura, ou não? É quem costura. Vem de três raízes: ferida, machucado, caminho e roer, ideia de desgaste. Olha, essa expressão de buraco de agulha vem de três raízes: ferida. E ó, sabe como na hora que eu li ferida, sabe o que me veio na mente? As mãos da minha mãe, porque minha mãe costurava, tinha máquina de costura e costura. E quem é que costura? Você conhece alguém que costura? Que trabalha em costura, fazendo roupa ou consertando roupa? As mãos têm machucado ou não tem? O que você acha? Hum? Ela fura a agulha, acaba furando o dedo em algum momento ou não? O que você acha? Porque no sentido original, o buraco de agulha é isso. E quando falou de machucado, me veio à mente, me lembrei da minha infância. Machuca mesmo, machuca. Só que já se acostuma. Aí tem uma. Não sei nem se existe hoje. Eu me lembro que tinha um negocinho, tipo um bonezinho. Não é bem bonezinho, desculpa a minha ignorância. E eu falei, mãe, o que que é isso? É um dedal, filho, para não machucar. Se eu não me engano, é isso, para não machucar o dedo, quando a mamãe vai fazer aqui. Aí eu olhava, né, um baldinho pequenininho de metal. Metal não, né? Uma coisa mais molezinha que botava no dedinho. Você já viu isso? Pelo menos se eu posso ser que eu esteja falando errado, tá? Por favor. Nem sei se isso é o nome é dedal. Mas então, queridos, note, machucou, me lembrou. E realmente machucar, caminho no sentido de sempre fazer. A pessoa que costura, costura um dia assim, outro na morte? Não, costura todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E aí, e de roer, roer. Eu via minha mãe pegando o fio, a linha, né? Passava, aí colocava. Você já viu alguém fazendo isso? Ou não? E esse sentido de roer não é roer só, né? Cortar a linha. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Jesus falou, queridos, é camelo e agulha. Que agulha? Agulha de costura, não é nem agulha de crochê, queridos, tá? Agulha grande. Não, é isso mesmo. E o objetivo dessa de roer é na ideia de gastar. Às vezes a linha gasta. Tá costurando, acaba a linha, você tem que costurar. Então Jesus falou isso, ponto, acabou. Não é buraco de uma janelinha, não é uma corda, é camelo e buraco de agulha. Só que aí ele fala no buraco de uma agulha, e essa expressão aí de agulha seria redundante, né? Buraco de agulha. Só que essa palavra agulha aí é diferente do outro que é fundo, que é buraco. Então seria buraco de agulha de costura, porque a palavra agulha aí é a ideia de perfurar. Significa agulha, mas a ideia de perfurar, a ideia de costurar. Esse é o sentido lá no grego. Então, é literalmente o seguinte, essa parte, né? Eu de novo a vocês afirmo,
É tarefa mais fácil um camelo atravessar, passar por um lugar através do buraco de agulha de costura, do que vir para o reino, do que vir para dentro um rico para o reino de Deus. É isso que quer dizer no original. Vou repetir, olha só. De novo afirmo a vocês, é tarefa mais fácil. E essa expressão de tarefa é duro, tá? Eu botei tarefa porque para nós tarefa é algo mais fácil, mas quando a gente fala labor, mas no original é labor. Eu sei que palavra labor também, no dicionário fui procurar, quer dizer tarefa. Então eu coloquei tarefa, mas lá é labor fácil. E como é que é labor fácil? Você conhece algum labor fácil? Jesus está querendo dizer que dá trabalho, mas é mais fácil um camelo, como é que o camelo vai passar dentro? Eu vou ter que diminuir ele? Não sei. Jesus disse que é mais fácil. Ou seja, ele está dizendo que é impossível alguém se salvar. É isso que ele está querendo dizer. Pastor, mas é impossível? Então o rico não se salva? Não, a questão não é essa. A questão é a crença que eles tinham dos ricos e de quem era pobre. É esse, aí Jesus fez questão de mexer na ferida dos judeus e, por que não, da sociedade. E a gente é assim. Então vamos lá. Vou ler de novo. De novo a vocês afirmo, ou seja, Jesus fez questão de mexer na ferida. De novo afirmo a vocês. É tarefa mais fácil, é labor mais fácil. O camelo atravessar, passar por um lugar através do buraco da agulha de costura, não tem nada de portão, é a agulha de costura, que vir para dentro, ou seja, de entrar, é traduzido por entrar, mas tá certo, de vir para dentro. Vem para dentro, pastor. O que você está dizendo para a pessoa? Vem para dentro, pastor. Você está mandando o pastor entrar, ok? Vir para dentro. Um rico para a realeza do reino de Deus. Então, ou do reino dos céus. Então, olha só, ele já é realeza aqui. O rico já é realeza aqui. É trocar a realeza que ele tem para a realeza de Deus. Eu e você não temos a realeza, certo? Então, quando alguém fala do reino de Deus, a gente aceita mais fácil. É isso que Jesus está querendo dizer. A gente não tem o que perder. Tem o que perder? Não tem. Se a gente tem o que perder, é difícil. Mas o que a gente não tem, e a gente vai ganhar lá no céu, porque a gente vai ganhar ruas de ouro, não é assim que a gente fala? Você vê que as pessoas falam de Jesus, falam disso, porque lá no céu não vão morrer. Mas, sabe, mas muitos acabam falando de Jesus, mas num segundo plano. Lá não, Jesus tem que ser o nosso primeiro plano. Só que andar nas ruas de ouro, tudo bem, aqui na Terra não tem ruas de ouro, é verdade. Não tem portais de pérola, as portas de pérola, é verdade. Mas quem é rico já tem pérola. Quem é rico já tem ouro. Tem ou não tem? Compra tudo, tudo. Você compra um carro lá de 20, 30 mil, o outro compra carro de 200, 400, 500, 1 milhão. Rico, Jesus está falando riqueza, não está falando de quem está melhor do que a gente, que para a gente pode ser rico. E quando você fala para uma pessoa que está melhor que a gente, fala, você é rico? Não, não sou não, pastor, só estou trabalhando. Está falando dos ricos, rico. Esses já têm aqui, já tem os castelos, já tem as mansões. Vai trocar essas mansões, vai trocar este ouro, vai trocar esses recursos para os recursos do reino dos céus, que aqui tem valor, mas lá não tem, porque o ouro que mais é o material que mais vale. A gente não tem nem dinheiro para investir em ouro, porque esse deveria ser o investimento, mas você tem que pedir banco para autorizar, você deixa o teu ouro no banco, você não pode botar para dentro de casa. Você tem papel, 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 e quantos homens dizem que o teu papel vale hoje, amanhã vale menos, ou vale mais, ou vale menos. Ouro não, ouro sempre vai valer. Mas ninguém guarda ouro, ninguém compra ouro, né? Tá até difícil você encontrar aqueles papelzinhos, compra o ouro. Ninguém compra. Raríssimo.
Quem tem ouro tem dinheiro. Quem tem papel, tem papel. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele mexeu no coração dele, do jovem. Vende, troca o seu ouro daqui por o ouro do céu, filho. Troca a mansão que você tem aqui, o castelo, pela, pela, pelas mansões lá celestiais. Só que aqui você é dono de tudo. Lá você vai ser mais um filho de Deus no meio dos outros filhos de Deus. E é nesse sentido, queridos, não só das riquezas, porque a gente foca nas riquezas, os discípulos focaram. Porque no verso 25 diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Não tem nada de maravilhado aí, tá? É espantado. No original, pode significar maravilhado, mas maravilhado no sentido de espanto. Só que normalmente a gente não usa para nós, nos dias de hoje, a palavra maravilhado para dizer que ficou espantado. A gente diz espantado, não é verdade? O pastor ficou boquiaberto, o pastor ficou bobo, o pastor ficou sem reação. Você não diz que o pastor ficou maravilhado. Talvez os antigos vão dizer, ficou maravilhado, mas não no sentido de, nossa, que maravilha, né? Não. É o sentido, olha só, entrar em pânico, ficar chocado, chocado, ficar assombrado. Então os discípulos ficaram assombrados, grandemente assombrados, chocados. Quem? O rico não vai para o céu? É isso que o senhor disse? É mais fácil um camelo passar do que o senhor. O rico não vai para o céu, porque na compreensão judaica, o rico já estava no céu. Ele já estava no céu. Ele era rico, recebe as bênçãos de Deus, é abençoado por Deus, e não sei mais o que, é favorecido por Deus. Você tem que estudar para ser igual a fulano. Porque a gente tem essa mentalidade. Por favor, não estou também falando para a gente ser pobre, porque hoje tudo quer nivelar por baixo. Antigamente você lutava para você crescer, hoje você quer cobiçar do que os outros têm para tirar deles, para todo mundo ser igual. Não é assim os dias de hoje? Antigamente o pessoal falava lá, olha, eu vou estudar, vou me matar para passar num concurso público. Hoje, quem está lá no concurso público é o que estraga a sociedade. Tá querendo, tá cobiçando. Então vamos fazer o seguinte, já que não dá para eu estudar e chegar lá, faz o seguinte, vamos ser tudo igual. Mas os donos do mundo continuam lá em cima. E o povo aqui embaixo brigando. É isso. Ou não é? Sempre, desde pequenininho, o fulano fazia concurso e tal, vai estudar, passava 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando para poder melhorar de vida. E quando melhorava, existe erros, existe. É o sistema, existe. Existe muita gente que não trabalha, só quer ganhar, quer viver, tem. Mas tem muita gente que trabalha. Jesus não está falando desses trabalhadores, está falando dos ricos, ricos, quem tem riqueza, riqueza. O presidente dos Estados Unidos, ele é bilionário. Eu não sei nem o que é isso, eu não sou nem milionário, eu não sei o que é isso. Você sabe o que é ter 999 milhões de dólares e passar para bilhões? Você sabe? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu não sei como é devolver dízimo disso. Sabe por que eu estou falando aqui? Porque não é um assunto. Quantos você vê na igreja? Em todas as igrejas você vê gente com recurso. Tem pastores aí, né? Ricos. Ou que pelo menos gerenciam. Porque mesmo que você não seja, por você gerenciar, você se aproveita das coisas. Não que você está roubando, mas você aproveita, lógico. Igual você andar com um rico. Se você tem um amigo muito rico e ele é seu amigo, ele te dá as coisas. Não joga nada na cara. Então, entenda o que eu quero dizer. Só que o que Jesus está querendo é combater a ideia judaica de que quem é rico está no céu. Lembra do sábado, a parábola do rico e Lázaro?
Foi a ideia de Jesus, porque os fariseus eram avarentos. Os fariseus não eram ricos, eram muito inteligentes da palavra de Deus. Então, como é que eles faziam? Eles bajulavam os ricos para os ricos ficarem próximos deles e darem presentes para eles. Os fariseus gostavam de dinheiro, mas conheciam a palavra de Deus. Os ricos conheciam a palavra de Deus, mas não como os fariseus. Imagine eu, pastor, só ando no meio dos ricão. Oro por eles, vou na casa deles o tempo inteiro. Eu vou ganhar muitos presentes, vou ganhar a favor deles. Eu tenho que fazer o meu trabalho, sim, mas eu tenho que também cuidar do pobre, do necessitado, ir a eles. Mas lá eu não vou ganhar muitas coisas. Mas e lá o que eu ganhar, né? Pastor, toma isso aqui, olha, eu fiz para o senhor. Não vai encher os olhos dos homens como enche quando você entra numa realeza. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Então, o indivíduo que tem já tudo isso, Jesus está querendo dizer isso, que já tem tudo isso, como é que troca? Troca, filho, vende tudo e vem para o céu. A gente é fácil de falar deles, mas às vezes a gente passa a vida inteira cobiçando o que eles têm. Aí eles não vão para o céu e nem a gente. Então, riqueza é pecado? Não, não é. O problema é quando você ganha favor. Por isso que eu li o texto lá. Você ganha favor. Você obtém vantagem por causa das suas riquezas. Pastor, imagine o milionário chegando. Não, pastor, sente aqui. O senhor é aqui. Já viu uma pessoa assim, de importância? Não, não. Sim, pastor, fulano chegou. O senhor podia falar alguma coisa, agradecer, porque fulano deu isso, deu aquilo outro. Existe realmente ricos que gostam de ser falados, mas existem muitos que querem ficar no anonimato. Por quê? Porque quanto mais se fala nele, mais gente também vai pedir para ele. Então, ele, pastor, não precisa. Não. Quero agradecer fulano de tal, porque fulano de tal fez isso e aquilo outro. Porque a gente acha que o céu é deles. Intrinsecamente, o céu é deles. Vou lutar para chegar lá. Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Você usa até, vira uma coisa pejorativa e Jesus está querendo acabar com isso. Não. Tem riquezas? Que bom que tem riquezas. Troca tudo para o reino dos céus, que é a verdadeira riqueza. Então, nesse contexto do amor à riqueza, porque Ló era rico, perdeu tudo em Sodoma e Gomorra. Jó, riquíssimo. Abraão, riquíssimo. Salomão. Mas esquece Salomão, porque Salomão também teve bastante erro, né? Adorou outros deuses. Mas esses três aqui, até Ló, ele perdeu sua família, mas você não vê a Bíblia dizendo que ele adorou outros deuses assim. E Abraão, Deus tirou da parentela justamente para ele não ser mais politeísta, mas para ele ser um adorador de um Deus. E eu termino dizendo o seguinte, queridos. Quando os discípulos perguntaram, sendo assim, verso 25, porque eles ficaram chocados. E essa expressão chocados, espantados, que foi traduzido por maravilhados, também significa o seguinte, cadê aqui? Uma pancada. Tomar uma pancada. Literalmente, ferir, expelir com uma pancada, expulsar através de uma pancada. Ou seja, não pode, não vai entrar no reino dos céus. Eles tomaram uma pancada. E Jesus fitou os olhos nele, olhou, fixou e disse com intenção de dar essa pancada, sabe? E aí, quando eles ficam chocados, aí eles falam, sendo assim, quem pode ser salvo? Queridos, com todo respeito, se um rico que tem as facilidades da vida, que lutamos para conseguir alguma coisa parecida, tudo que a gente tem não é assim? A gente vê um negócio, compra livros, revistas que falam de casa, decoração.
Eles fazem decoração de quê? De casa simples ou é de casa de rico? Casa de rico. E aí você trabalha para você comprar o que o outro tem. A gente vive nisso, faz nisso. E aí o que acontece? Eles não vão se salvar. Então os discípulos perguntaram: então, quem é que pode ser salvo? Eu te pergunto, queridos, quem é que pode ser salvo? Ninguém. Se Deus não salvar, ninguém pode ser salvo. Ninguém se salva. Só que os judeus achavam que os ricos se salvavam. Então Jesus quis acabar com essa ideia. Só que a gente pega a compreensão errada e diz que ele está falando dos ricos, que os ricos não vão para o reino dos céus. Não, então eu não vou ver Abraão lá, não vou ver rei Davi. Lê lá. Quando Davi está se despedindo, fala assim: eu estou dando o meu tesouro particular, filho. Está falando para Salomão, para o Senhor. Aí você vê lá quilos, toneladas de ouro, toneladas, quilos de ouro. Então ele era rico. Ele falou: do meu tesouro particular. O que, que vem essa expressão para você? De tudo que ele tinha? Eu tenho aqui um negocinho aqui. Calma aqui. Então esse povo não vai estar, não, vai estar no céu, porque eles são ricos. Eram ricos aqui. Então a questão não é a riqueza, é você ganhar os outros pela riqueza. É você conseguir as coisas pela riqueza. Não é você usar a riqueza para fazer o que é certo. Não tem nada a ver com isso. Então o problema não é a riqueza, é o rico que ama as coisas. E ele prefere ficar com o que ele tem do que do Senhor. E aí não tem jeito. Agora, se salvar, quem é que pode se salvar? Ninguém, nem eu nem você. Se o Senhor não me ajudar a salvar, não é porque eu sou pastor que eu vou estar salvo. Não é porque eu leio a Bíblia, falo aqui todo dia que eu vou estar salvo, não, meu irmão. Se eu não mantiver firme, ó, se eu não caminhar junto com o Senhor, porque é isso que ele diz. Aí ele vem, o verso 26. Fitando os olhos, Jesus disse: isto é impossível aos homens. Essa expressão impossível é literalmente incapaz de ser feito. Quem é que pode se salvar, Senhor? Ninguém. É incapaz. Todos são incapazes de ser feito. Ou seja, o rico que tem os recursos não podem, não são capazes, nem eles são capazes. Eles não conseguem comprar. Por isso que a gente não compra a salvação por meio da prata e do ouro, porque se comprasse a salvação por meio da prata e do ouro, eu e você estávamos perdidos e eles estavam salvos. É isso que permeia toda a sociedade, desde as eras antigas, por causa dos reis, que eram os representantes dos deuses. Por que eles eram representantes dos deuses? Porque eles tinham as coisas, eles mandavam nas coisas, e o povo tinha que obedecer e ouvir, até os dias de hoje. Então, no reino de Deus, ó, não tem isso não. No reino de Deus, todos são iguais. De fato, todos são iguais. A nossa lei na Constituição não é. Todos são iguais perante a lei, é. Tá bom. Prende alguém que é formado em direito. Você não vai conseguir prender. Prende alguém de patente alta, aí você tem que ter outro de patente. Então tem os seus pares. Mas para Deus não existe pares. Todos são iguais perante Deus. Todos. Todos. Então, uma pessoa que tem muita coisa, se entender que é igual ao outro, precisa ter uma força interior. Não, por favor, não é nada de coisa de nova era, mas uma mentalidade muito espiritual para poder ser humilde a ponto de entender que tudo que tem não é dele. Então, o texto continua: é impossível. Aí está falando aos homens. No original, não é impossível aos homens, é assim. Literalmente, está escrito assim: é incapaz de ser feito ao lado dos homens. Ou seja, enquanto eu só ando com homens, nunca vou ser salvo. É isso que Jesus quer dizer. E os ricos andavam com os homens. Os fariseus andavam com os homens, só andavam juntos, tal. Já viu aquelas comitivas andando? Então Jesus está querendo dizer, esses que andam sempre ao lado dos outros, só, incapaz de ser feito, não serão salvos. Mas
ao lado de Deus, perto de Deus, qualquer coisa será capaz. Qualquer um vai ter poder para fazer algo. Então, se você andar do lado de Deus, perto de Deus, será possível para você o quê? A salvação. Queridos, termino dizendo o seguinte: de maneira nenhuma o Senhor abomina a riqueza. É verdade, ele distribuiu a riqueza para algumas pessoas, mas delas ele cobrará, se estas apenas confiarem nas riquezas para conseguir favores. Eles têm o dom da riqueza, mas que a gente não tem. Mas eles têm que se desapegar à riqueza como sendo um fim em si mesmo, coisa que a gente não tem. Porque a gente nunca teve. Então a gente cobiça, mas cobiça de algo que a gente nunca teve na realidade. Sonha só. Mas cabe a nós entender que para Deus todos são iguais. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, jamais o Senhor condenou a riqueza. Mas o Senhor quis dizer que se não andarmos perto do Senhor, nunca seremos salvos. E o Senhor usou a expressão o camelo, a agulha, para dizer que, do mesmo jeito que é impossível usar o camelo, usar a agulha, porque o camelo não passará no buraco da agulha, também é impossível alguém que confia apenas em si mesmo, nos homens, entrar no reino dos céus. Então, nos ajude. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para a gente confiar no Senhor e andar no Senhor. E se alguém aqui que assistiu tem muitas riquezas, que ele possa usar essas riquezas no nome do Senhor e entender que tudo que ele tem é das mãos do Senhor. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu me lembrei na lição, na lição não, na oração, é que para os fariseus já existia uma frase no Talmud que dizia o seguinte: eu já fechei aqui, mas o seguinte era que é mais fácil um elefante passar no fundo da agulha. Então, quando Jesus usou a expressão camelo no buraco da agulha, os fariseus sabiam o que Jesus estava querendo dizer, porque entre eles já existia a expressão elefante no buraco da agulha. Tá bom? Que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.